Esse não conta. Quer ver como é que tá? Quer ver como é que tá, não? Quer que eu fique? Você quer caçar alguém? Pra você convidar? Já? E aí agora?
Amém. Sai da terra. Esse nome nos satisfaz. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ô, Jô. Tira Ó o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esta noite é uma noite maravilhosa. Graças ao Senhor, uma noite especial. Fiz de tudo para estar aqui. Por isso que choveu também, aleluia. Vamos orar de 2 em 2, tá bom? Para que o Senhor nos abençoe, abençoe a palavra, possa falar ao nosso coração. Tenho certeza que vamos ter daqui esta noite com mais fé acrescentada para dentro de nós. Se você crê, eu creio. Aleluia. Está chegando irmãos ainda. Cadê o irmão João? Está lá, vamos sair. Tava Wilson lá no fundo. João, vem sentar Bom, aqui. Vem sentar aqui, João. cadê o irmão João? Ele quer buscar o pessoal que estava perdido. Então, irmão João foi buscar o Senhor. Amém, então vamos fazer a apresentação dos irmãos, tá bom? Amém. Vamos começar pela letra A. Tem alguma igreja com a letra A aqui? Então, por favor, em pé. Arara. Amém. Agora seria a letra B. C. Letra D. Des. Amém. Amém. Qual que é a próxima? E. F. G. H. I. J. L. M. N. Amém. Ó. Senhor Jesus. Ó. P. Não, vamos lá. Vamos Pirassununga primeiro. Pirassununga. Vamos lá. Em pé, Pirassununga. Em pé, Pirassununga. Amém. Piracicaba. Amém. P. Depois do P é Q, né? Porto Ferreira, então. Porto Ferreira. R de P, Q, né? Q. R. R, S. Amém. RST. S. Amém. Depois, qual que é? T. U. Z. XZ. Mas chegou no Analândia, né? Romualdo. Aí, Romualdo. Analândia. Amém. Analândia. E a esposa, levanta aí, ó. Casal. Priscila e Romualdo. Amém. Aleluia. Irmão João. Passa a coisa, irmão João. Amém. Aleluia. Irmão João, aqui na frente, irmão João.
João, irmão João, aqui, ó. Pegar ele de frente. Quero dizer para os irmãos da minha grande alegria estar aqui hoje à noite. Caí no conto do vigário, sabia, hoje à noite? Me falaram, o irmão João me convidou para uma humilde reuniãozinha de casa hoje à noite. Essa é a reunião de casa para mim. Pequena reunião de casa. Está na hora de multiplicar, né, irmão? É uma alegria ver a igreja em Rio Claro sendo restaurada. A alegria dos irmãos. Mesmo nesse tempo de chuva, olha só, encheu o salãozinho aqui. Diz que no domingo vai ter 200 irmãos do irmão João, espero. É isso que vai ter? Vai ter um intermesclário micro-regional, né? Graças ao Senhor. Antes de vir para cá, obrigado. Os irmãos de Itirapina estão chegando? Amém! Amém! Itirapina! Graças ao Senhor. O vizinho, fiquei bem conheci. Bem-vinda. Como é que chama? Rejane. Rejane. Bem-vinda, Rejane. Obrigada. Aqui é a sua casa. Celular. Então, antes de vir para cá, nós passamos por Piracicaba para nos juntar a outros irmãos que vieram para cá. E tomamos um cafezinho lá. E a gente orou por essa reunião. E também tivemos comunhão sobre o que nós vamos falar hoje à noite. Então, estão aqui todas as igrejas praticamente da micro-região, uma representação muito boa dos irmãos. E eu quero então falar algo que está no meu coração, que tem sido algo que o Senhor quer falar para as igrejas. Algo que é condizente com esta era, o tempo que vivemos, especialmente a fase da igreja em que estamos vivendo, que é uma coisa atual, uma coisa fundamental para o conhecimento dos irmãos, uma coisa que vai firmar o avanço da igreja. Nós precisamos saber onde nós estamos e o que estamos fazendo aqui. Nós não somos qualquer igreja evangélica, ou mais uma igreja evangélica, para estar aqui só para ajudar as pessoas. Claro, irmãos, Deus ama as pessoas. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para ensinar as pessoas sobre a Bíblia e para curar as pessoas. É isso que Jesus fazia. Em Mateus capítulo 9, versículos 34 e 35, Jesus ali percorria as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidade. Hoje a sociedade está doente, pessoas têm doenças físicas, as pessoas são acometidas por todo tipo de males, inclusive mesmo na igreja nós precisamos orar muito pelos irmãos. Como os irmãos já sabem, minha própria esposa já foi diagnosticado tumor maligno no seio, então está aguardando o tratamento. Nós também estamos orando ao Senhor. Amém. Se isso não for do Senhor, que possamos repreender essa doença e removê-la. Mesmo sem tratamento médico, o Senhor pode fazê-lo. Mas isso está na mão do Senhor. As pessoas estão sendo acometidas hoje com doenças emocionais, psicológicas, muito jovens, adolescentes se suicidando, famílias se separando, casais se separando, problemas e assim por diante. E problemas espirituais. As pessoas se esfriando para com Deus, para com a igreja. Isso que acontece na igreja também, irmãos se afastando das reuniões, não querendo servir mais. E coisas piores, né? Pessoas aí no mundo que não tem o Senhor, são acometidos de possessões demoníacas e outras coisas. Tem gente que não consegue nem dormir, vem vulto de noite, tem pesadelo, assim por diante. E Jesus curou todos eles. A igreja está aqui para isso. A igreja está aqui para pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus e curar as pessoas. Amém. E nós oramos pelas pessoas. Hoje estamos saindo às ruas, orando pelas pessoas, com a nossa camiseta. Posso orar por ti?
Posso orar por você? Graças ao Senhor. Hoje à noite nós queremos falar sobre algo muito importante, que é o assunto do alimento diário que todos estamos lendo, que é sobre esse ministério da nova aliança. Então hoje à noite a palavra é de esclarecimento, para que todos nós, especialmente as igrejas aqui, temos muitas igrejas menores, com irmãos que estão recém começando, né? É importante que todos nós tenhamos a clareza do que é um ministério, o que significa essa palavra ministério. Entre os evangélicos hoje se fala muito ministério aqui, ministério lá, esse ministério, meu ministério, ministério disso, ministério daquilo. O que é o ministério? Então vamos explicar. O ministério não é algo pessoal, para o interesse pessoal. Hoje existem muitos ministérios. Eu reconheço que há muitos ministérios que são verdadeiros ministérios. O ministério da música, tem vários aí, cantores muito bons evangélicos, com bandas, ganham muito dinheiro, mas o interesse é pessoal, é para vender. Tem pessoas que têm um ministério de pregação, da palavra, mas é um ministério pessoal. Estão aí, enchem estádios, multidões ouvindo as suas palavras, mas é algo pessoal. Tem alguns que têm o ministério da cura, enchem estádios, lugares, salões, auditórios para curar. É o ministério pessoal. O que é o ministério? Então vamos ler alguns versículos da Bíblia. Nós nunca falamos algo baseado no nosso próprio conceito, no nosso próprio entendimento. O que nós falamos se baseia na Bíblia. Amém. Isso que nós queremos que os irmãos saibam. Então vamos ler primeiramente 1 Coríntios capítulo 12. Algumas das palavras que nós vamos falar hoje à noite é um nível um pouquinho profundo. Eu peço perdão se alguns irmãos não têm familiaridade com os versículos e vocês talvez não entendam muito. Nós vamos procurar explicar da melhor maneira possível. Esses 3 versículos que nós vamos ler agora, de 1 Coríntios 12, versículos 3, 4 e 5, 5 e 6, são versículos bastante profundos, mas nós vamos tentar explicar. Esse versículo, esse capítulo fala dos dons que Deus deu para a igreja. Amém. O que é esse dom? Esse dom, nesse contexto que está nesse capítulo, são as habilidades, um presente que Deus deu para cada um. Aleluia. Cada um de vocês é diferente. Amém. Foi feito de uma maneira diferente. Amém. E quando Deus chamou vocês para a igreja, Deus colocou em você um dom para você ter uma missão, uma função, fazer algo na igreja para o bem de todos. Aleluia. E não é todo mundo igual. Sim. Por exemplo, a Bíblia fala que todos somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia usa o corpo humano como ilustração. Então você pode ser uma mão, você pode ser um pé, você pode ser um olho, você pode ser uma orelha. Então, cada membro tem a sua função, tem o seu dom. Esse dom é a sua função. Aleluia. Qual é o dom que a mão tem? A mão tem o dom de pegar coisas. O pé não tem esse dom, mas o pé tem o dom de caminhar. Qual que é mais importante? O pé ou a mão? Não tem o mais importante. Todos são importantes. Sem o pé você quer pegar aquele copo d'água, você não consegue ir lá. Agora você tem os pés, chega num copo d'água, você não tem a mão, você não consegue pegar. E a mão também tem o tato. Você consegue tocar as coisas, sentir como são as coisas, a esperança, as coisas são vizinhas. Então, cada membro tem o seu dom. A orelha tem o dom de ouvir, captar o som. Por isso tem todas essas entrâncias e saliências para você ouvir. O olho tem um dom de enxergar. Uma criança que nasce tem todos esses dons embutidos nos seus membros, mas esses dons não estão desenvolvidos. A criança não consegue controlar os seus movimentos. Tá vendo? Não consegue pegar nada. Mas esse dom está na mão da criança. A criança precisa crescer, mexer, desenvolver até conseguir pegar. Daí um dia essa criança se torna um médico com 28 anos de idade, formado na faculdade de medicina e é um cirurgião. Cirurgião
Como é que chama? Do que opera o sistema nervoso, como chama? Neurologista. Puxa, aquele detalhe. A mão dele tem aquele dom totalmente desenvolvido. Uma criancinha pequenininha, a audição estava desenvolvida. Não consigo ouvir direito, fica para cá, para lá. A visão também não. Por isso que põe aqueles móveis para desenvolver a visão da criança. Pouco a pouco ela consegue focar e identificar as coisas. Nós também, quando nascemos, quando cremos no Senhor Jesus, quando nascemos na igreja, quando nascemos de Deus, todos nós recebemos os dons embutidos. Amém. Então no começo não se manifesta, mas com o tempo, um irmão novo, uma irmã nova, pouco a pouco você, uau, esse irmão tem esse dom, essa irmã tem esse dom. Então esse dom se desenvolve, e quando esse dom se desenvolve, a Bíblia dá outro nome para ele. Esse outro nome é ministério. Amém. Quando o dom está incipiente, sem desenvolvimento, chama dom. Mas quando desenvolve, chama ministério. Amém. Chama ministério. Então, uma criança pode ter um dom de movimentar os braços, mas um dia, esse menino é um Gustavo Kürten, o Guga. Ele tem um dom, ele tem um ministério do tênis. Essa é a vida dele. Ele mexe o braço assim, já... É o tênis, é o ministério dele. Hoje vemos tantas pessoas, aquelas pessoas que pegam um pincel, já sai a figura, uma figura humana. Eu não consigo fazer nada disso. Então são dons que se tornaram ministérios. Na igreja também. Então aqui eu vou ler os versículos para entender. Versículo 4 fala: os dons são diversos. Tem uma diversidade. Eu olho para vocês, eu vejo uma diversidade. Amém. Todas as igrejas presentes, em cada igreja, cada um aqui tem um dom específico. Se você misturar tudo, é uma diversidade muito grande. Aleluia. Mas o Espírito é o mesmo. Amém. Tem gente que tem medo de diversidade, quer tornar todo mundo igual. Isso é um erro. Isso é um erro. Não, todo mundo tem que ser igual para ser para ser unânime, para não ter divisão. Não, não. Deus quer diversidade. Aleluia. Diversidade é bom. Já pensou um corpo, todo mundo é olho? Todo mundo é ouvido? Horrível. Imagine aqui, eu hoje à noite aqui, 1000 olhos olhando para você. Eu acho que vocês todos fugiriam daqui. Um olho enorme olhando para vocês. Não. Diversidade é boa. Mas, por que hoje tem tantas divisões na igreja evangélica? Na igreja católica não tem tantas divisões. Entre os muçulmanos não tem tantas divisões. No budismo não tem tantas divisões. Só entre os evangélicos tem tantas divisões. Por quê? Porque eu vou dizer por quê. Tem muita diversidade, mas o espírito não é o mesmo. Quando o espírito não é o mesmo, a diversidade é perigosa, causa divisões. Você quer fazer as coisas de um jeito, eu quero fazer as coisas do outro jeito, e assim por diante. Por que Deus está abençoando aqui a micro-região? Com todas essas igrejas. Por que Deus está abençoando Rio Claro? Amém. Porque tem diversidade de dons, mas aqui, entre nós, o Espírito é o mesmo. Não percam isso, irmão. É o mesmo Espírito. É o Espírito do Senhor. Daí no versículo seguinte fala: ora, e também a diversidade nos serviços. A palavra serviços aqui é diaconia no grego, que também significa ministérios. Nesse contexto é mais adequado traduzir por ministérios. Então a diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém. E daí o próximo versículo falar a diversidade nas realizações, que também pode se traduzir por operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui são os 3 níveis de desenvolvimento da função de um cristão, de um filho de Deus. Começa com dons, daí com a prática dos dons. Os dons se tornam ministérios. Para a maioria dos cristãos, para aqui, nos ministérios. Mas para Deus não pode parar aqui, tem que avançar. Os ministérios têm que se tornar realizações, operações. Ou seja, o ministério só tem sentido, só tem utilidade quando ela
opera algo, quando ela realiza algo. E onde é que aparecem essas realizações e operações? É na igreja. Os ministérios só têm sentido quando são exercitados, quando são exercidos, quando são praticados na igreja. Amém. Senão só fica ministério e não edifica a igreja. Hoje, irmãos, nós estamos na igreja. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, entre todos os grupos evangélicos, isso eu falo com humildade e reverência e temor diante de Deus. Nós somos um dos raros grupos cristãos que entende o que é a igreja. Amém. A igreja não é o templo, a igreja não é o prédio, a igreja são os filhos de Deus. Amém. Somos nós juntos. Amém. E a igreja tem que ser uma só, sem nome, sem preferências. Amém. E o líder é Jesus Cristo. Amém. E todos nós somos servos do Senhor. Amém. Existe a ordem na igreja. Existem os apóstolos, os profetas, Amém. evangelistas, pastores e mestres. Vamos ler Efésios, capítulo 4. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os dons, os ministros que Deus deu para a igreja. Mas hoje, de uma maneira geral, no meio evangélico, se entendem esses termos como algo de prestígio, de posição. Eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou o pastor fulano, eu sou o bispo fulano, eu tenho direitos, eu tenho privilégios. Os irmãos até ficam admirados que quando vão para as conferências tinham acesso ao irmão Dong, tirar foto com ele, conversar com ele. E os irmãos, quando querem ter comunhão com Pedro, Dong, comigo, sempre eles aparecem e têm comunhão. Eles ficam admirados, falavam que se fosse uma igreja evangélica tinha que agendar, tinha que marcar horário. E tem um grupo de pessoas guardando, não podia nem chegar perto. Mas na vida da igreja, nós somos apenas membros do corpo de Cristo. Aleluia. Somos servos de Deus. Amém. Qual é a função desses? A função desses, claro que Deus deu para eles uma função especial de apóstolo, de ser enviado, de profeta, de falar por Deus, de evangelista, de pregar o evangelho, de pastor, de cuidar, pastorear o rebanho, e de mestre, de ensinar a palavra. Mas a função primária, mais importante deles, é o que está no versículo seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus levantou esses irmãos dotados com essas capacidades de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, com uma função: de capacitar todo mundo. Amém. De aperfeiçoar todo mundo. Amém. Santos, quem são os santos? Os santos são os irmãos. Esse é o termo que a Bíblia usa para designar os irmãos, os santos, aqueles que foram separados. Não é São Nicolau, Santo Esdra, não é isso aí. Aqueles que foram separados por Deus. Tá? Você é um santo diante de Deus. Tá? Para quê? Aqui fala para o desempenho do seu serviço. Já corrigimos isso várias vezes. O desempenho no grego é obra, é ergo, é obra. Para a obra da diaconia, do seu serviço, é para a obra do ministério. Se você ler a versão revista e corrigida, está ali certinho: obra do ministério. Então, Deus quer aperfeiçoar os santos para fazer o quê? Para fazer a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons se tornam ministérios, e quando os ministérios são exercidos na igreja, se tornam as operações de Deus. É o resultado final que Deus quer. E quando se tornam as operações, aparecem os resultados. E essas operações, o que são? Para que servem? É para a edificação do corpo de Cristo. Não a edificação pessoal,
do nome da pessoa, do prestígio da pessoa, tornar a pessoa famosa. Não. O ministério só tem uma função: edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. E com o tempo, cada irmão cresce, cada irmã cresce, aí os irmãos vão crescendo, os irmãos vão tendo conhecimento da palavra, os irmãos vão amando mais a Deus, os irmãos tornam frutíferos, daí os irmãos conseguem ganhar outras pessoas. É assim que funciona. Então isso é o ministério. Esse é o ministério que está na Bíblia. Não é para edificação de algo pessoal, particular. O ministério é para o corpo de Cristo. Eu estou aqui, tenho o nome Pedro Dong, nós estamos juntos, não estamos edificando nada para nós mesmos. O irmão Dong já partiu para estar com o Senhor, ele não edificou nada para si mesmo. A nossa missão, o nosso encargo, a nossa função diante de Deus é, junto com vocês, edificar o corpo de Cristo, para que só Cristo seja glorificado. Então, e de onde veio esse ministério? De quem é esse ministério? Então vamos falar agora. No Antigo Testamento havia um ministério também, que a Bíblia chama de um ministério da Antiga Aliança. E esse ministério começou com Moisés. O ministério só aparece quando existe um povo junto. Antes de Moisés não havia o povo. Havia os patriarcas individualmente. Havia Adão, depois Abel, né? E assim por diante. Aí chegou Abraão, Isaac e Jacó, indivíduos. Depois Jacó desceu com sua família para o Egito, daí levantou um povo com 2 milhões de pessoas, mas eles não eram um povo separado para Deus, estavam no Egito. Daí um dia eles clamaram ao Senhor por vários anos, né? E um dia Deus levantou alguém chamado Moisés. E Deus usou 80 anos para preparar essa pessoa. Daí um dia Deus os tirou do Egito. Houve a celebração da Páscoa, houve a morte dos primogênitos. Os israelitas foram salvos, poupados da morte, e eles saíram. Quando chegaram ao Monte Sinai, Deus fez uma aliança com eles. Nessa aliança, Deus estabeleceu o ministério do Antigo Testamento. Através da sua lei, Ele estabeleceu uma aliança. E Deus falou para eles que Ele os tinha levado até ali, como uma águia mãe leva os filhotes sobre as suas asas. Ele queria formar um povo, uma nação de sacerdotes, um sacerdócio real, para servir a Deus. Se eles ouvissem a palavra do Senhor e fossem obedientes, eles seriam a propriedade peculiar de Deus. Deus cuidaria deles. E aí Deus entregou para Moisés o ministério da Antiga Aliança. Esse ministério era para cuidar do povo. O ministério, essa palavra significa serviço. Deus quer levantar servos seus, ministros seus aqui na terra, para cuidar do povo dele. Amém. Para servir o povo dele. No Antigo Testamento foi Moisés, depois com os anciãos, depois Josué e assim por diante. Foi indo. Mas nunca funcionou muito bem, porque o povo era rebelde, o povo era idólatra, o povo era incrédulo, o povo era desobediente. Então não deu certo esse ministério da Antiga Aliança. Não deu certo. Daí o que aconteceu? Daí Deus teve de se tornar um homem. Aí 2000 anos atrás, Deus veio para a terra e se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E quando Jesus Cristo veio para a terra, Ele começou o ministério da nova aliança. Amém. O ministério neotestamentário. Houve uma mudança de era, uma mudança de dispensação. As coisas antigas estavam sendo deixadas de lado. Deus estava começando a tratar com o povo dele de uma nova maneira, não mais com a lei exigindo por fora, exigindo que o povo fosse obediente, mas esse próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, iria para a cruz. Ele morreria em nosso lugar, resolveria o problema dos nossos pecados,
Esse é o verdadeiro significado da encarnação. Está chegando o dia do Natal, todo mundo festeja, ou acha que Jesus nasceu nesse dia 25 de dezembro. Não. Isso é uma festa. Natal é uma festa cristã, mas a origem é pagã. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro em Israel é inverno. Às vezes tem neve. Jamais. Você sabe que quando Jesus nasceu, o César tinha ordenado que todo mundo tinha que voltar para a sua terra natal para fazer recenseamento, para ir lá para o cartório e dizer aqui, eu estou aqui de volta, põe meu nome aí, para poder contar quantas pessoas tinham no Império Romano. O César não era bobo, não, jamais pediria para o povo do império dele viajar no inverno debaixo de neve. Além disso, diz que no dia que Jesus nasceu, havia pastores no campo com as ovelhas de noite, deitados na neve, olhando para o céu. É isso? Não. Quando Jesus nasceu, era verão. Verão, ou começo, ou no meio da primavera. Era o mês de abril, maio, ou junho, até julho. Por que veio o 25 de dezembro? Porque quando Constantino o Grande, né, tornou a religião cristã, a religião imperial, a religião oficial do Império Romano, muitos pagãos se tornaram cristãos só de nome para receber os benefícios. Daí eles, no dia 25 de dezembro, era a festa ao Deus Sol. Eles sacrificavam por Deus Sol, um Deus pagão. E daí o Papa, naquela época, achou vergonhoso que no Império Romano, que na Igreja Católica se celebrasse uma festa para o Deus Sol. Cristão estava celebrando uma festa. Daí ele pegou essa data e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essa data é a data do nascimento de Jesus. Só mudou o nome da festa, mas a data ficou a mesma. Então, por que 25 de dezembro? Você sabe, existe a questão das estações do ano no hemisfério sul e hemisfério norte. Por exemplo, nós em que estação estamos agora? Nós estamos na primavera. Na América do Norte, em Israel, no hemisfério norte, agora é outono. Nós vamos entrar no verão. Quando entrar no verão, lá é inverno. Então a Terra tem uma inclinação, e a Terra tem um movimento de translação em torno do Sol e um movimento de rotação em torno de si mesmo, tá? Então, aqui está o Sol, aqui está a Terra, aqui ó, o hemisfério sul está mais perto do Sol, então é verão no hemisfério sul, na América do Sul. No hemisfério norte está mais longe, então lá é inverno. Daqui a 6 meses a Terra está aqui. E o hemisfério norte está mais perto do Sol. Então é verão no hemisfério norte. E é inverno no hemisfério sul. Isso chama-se, né, o solstício do inverno e do verão. E na primavera e outono, quando está aqui, ó, tanto no hemisfério norte como no sul, está na mesma distância do Sol. Então chama-se equinócio. Equi quer dizer igual. Está na mesma distância do Sol. Por isso que é primavera ou outono. Tá? Então, no hemisfério norte, em dezembro, é o solstício de inverno. É inverno. Então Jesus não nasceu nessa data 25 de dezembro. Você vê que no Natal aí, nos Estados Unidos, tudo, na Europa, qual é a decoração? É neve. Neve. Árvore de Natal cheia de neve. Papai Noel de trenó. E os pastores, né, de Israel, né, esperando o nascimento de Jesus, né, deitado na neve, cantando, e os anjos cantando no céu, debaixo da nevasca. Glória a Deus nas alturas, e como é que é? E paz na terra aos homens de boa vontade. E os magos do Oriente estavam seguindo a estrela que estava no céu, atrás das nuvens, né, da neve. Não, o céu estava clarinho, e havia calor, os pessoal estavam no campo, as ovelhas de noite não foram para aprisco. Então, irmãos, é uma festa pagã, tá certo? Então, por que eu falo isso? Porque chega no final do ano, todo mundo fala é o nascimento de Jesus, mas quem verdadeiramente se lembra do nascimento de Jesus? Ninguém. Todo mundo é só comida, peru, não sei o que lá, bebida, champanhe, é isso aí. Aí se tornou uma coisa totalmente material. Eu falo isso, irmãos, porque nós na igreja
não temos data, celebramos a data do nascimento de Jesus e assim por diante. Jesus nunca pediu para celebrar o nascimento dele. Ele só pediu para nós lembrarmos uma coisa: na reunião do partimento do pão. Na reunião do partir do pão. Na ceia do Senhor, ele falou para nos lembrarmos: fazer isto em memória de mim. Quando vocês comerem um pão, tomarem um cálice, façam isso em memória de mim. Então nós nos lembramos do Senhor, como Ele foi bom para nós, como Ele nos amou, deu a vida dele por nós, quanto Ele sofreu por nós. Não é verdade? E nós somos gratos ao Senhor, que esse Deus se tornou um homem para começar essa nova aliança. Então vamos ler alguns versículos. Esse ministério, o que eu quero deixar claro é que esse ministério, a origem desse ministério é o Senhor Jesus. O ministério no qual nós estamos hoje é o ministério do Senhor Jesus. Lucas 3, 23. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Aí começou tudo. Mas daí, Jesus começou o seu ministério. Ele saiu, ele foi batizado. Até Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Não é batismo quando criança, não. Ou você batiza crianças, não, não é bíblico. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. E quando ele saiu para ministrar, ele já entendeu a vontade do Pai. Não exerceu o ministério sozinho. Ele chamou 12 discípulos, porque ele sabia que esse ministério não era um ministério pessoal, individual. Era um ministério coletivo. Tinha que se multiplicar, porque era um ministério para cuidar do povo de Deus, o povo do Novo Testamento, que seria a igreja. Então ele chamou 12 discípulos. Lucas 6, 13. Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Daí Jesus andou com eles 3 anos e meio, e ao final dos quais ele foi para a cruz e morreu. Derramou o seu sangue para obter o perdão dos nossos pecados e realizar a redenção por nós, para obter a nossa justificação e reconciliação. Daí ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois que ressuscitou, ficou com os discípulos quantos dias? 40 dias. Daí ele ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, ele falou para os 12 apóstolos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Daí ele subiu. Daí os discípulos oraram por 10 dias. E daí o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Daí eles se encheram do Espírito Santo. Mas antes desses 10 dias, eles escolheram mais um para preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Daí eles foram diante de Deus, propuseram 2 nomes. Daí um deles foi eleito para completar de novo o quadro dos 12 apóstolos. Daí eles, no dia de Pentecostes, pregaram a palavra e a igreja foi gerada. Nasceu a igreja. Nasceu o ministério coletivo do Novo Testamento. 3.000 foram salvos e batizados. Daí a igreja cresceu e se tornou dezenas de milhares em Jerusalém. Mas havia um problema. Jesus tinha falado para eles que eles deveriam ser suas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Mas eles não cumpriram essa parte. Eles só ficaram em Jerusalém, na Judeia. Eles só pregaram o evangelho para os judeus. Então o que Deus fez? Deus tem a meta dele. Esse ministério é para toda a terra. Amém. Esse ministério é para quê?
toda a terra. Toda a terra. Aleluia. Por isso que esse ministério chegou aqui. Amém. Chegou a Rio Claro. Amém. Chegou a esta micro-região. Amém. E nós temos parte nele. Amém. Então o que Deus fez? Deus não podia mais contar só com os apóstolos de Jerusalém, porque eles não estavam cumprindo a palavra. Daí Deus teve que levantar outro. O nome dele era Paulo. Paulo, Deus pôde alcançar os outros países. Amém. Começou na Síria, Cilícia, depois foi para a Ásia, para a Galácia. E Paulo e os seus companheiros seguiam o Espírito. Eles tinham a agenda deles, mas um dia eles queriam ir para a Ásia, o Espírito de Jesus não deixou. O Espírito Santo não deixou. Daí eles falaram, bom, aqui não dá para ir para cá, Deus não está deixando, então vamos para lá, vamos para Bitínia. E o Espírito de Jesus proibiu, não permitiu. E eles foram obedientes. Ah, Deus tem outra agenda. Nós que estamos no ministério do Novo Testamento, Deus faz a nossa agenda. Amém. Deus fez a agenda para esta noite. Amém. Então nós seguimos a agenda de Deus. Amém. Deus planejou esta reunião para hoje à noite. Amém. Louvado seja o Senhor, dia 27 de novembro Amém. de 2019. Amém. Daí o que Paulo fez? Paulo obedeceu, Silas obedeceram, daí eles seguiram adiante, foram até Troade, e naquela noite apareceu uma visão do homem macedônio, chamando para eles atravessarem o mar Egeu e ir lá para o outro lado, lá na Grécia, na Macedônia, para falar a palavra de Deus. Amém. E eles obedeceram e foram, e o evangelho foi para a Europa, e dali se espalhou para a Caia, para a Itália e assim por diante. E Paulo não trabalhou sozinho, ele levantou muitos companheiros, levantou Timóteo, levantou Tito, Trófimo, Epáfras, Epafrodito, quem mais? Hã? Quem? Erasto, um monte de nomes, companheiro, Áquila e Priscila, todos companheiros, ministros da nova aliança, para exercer esse ministério. Arquipo, e para eles Paulo falou, cumpre o ministério de vocês. E Paulo falou, o meu ministério. Amém. Paulo falou, o ministério. Amém. Nós vamos ler agora os versículos rapidamente, para deixar uma impressão bem clara para vocês, que no Novo Testamento só existe, quantos ministérios? Um único ministério. Hoje existe uma igreja, ministério tal. A mesma igreja, ministério B. A mesma igreja, ministério C. Agora também apareceu o ministério D. Uma mesma igreja, mesma denominação, com pelo menos 4 ministérios diferentes. E todos ministérios separados um do outro. É isso a vontade de Deus? Não. No Novo Testamento só tem um único ministério. Amém. Que a Bíblia chama o ministério. Aleluia. E que Paulo podia dizer, o meu ministério, porque ele estava neste ministério. Sim. E hoje Deus está dizendo para você, o seu ministério, Aleluia. mas é o ministério. Amém. Todas as igrejas aqui da micro-região, nenhuma igreja tem um ministério próprio. Todos nós, todas as igrejas estão no único ministério. Aleluia. Neotestamentário. Amém. É isso que traz o impacto, é isso que traz a unanimidade. Nós podemos não ser, queridos irmãos, um movimento de massas, com multidões, com milhões, mas nós temos impacto espiritual. Amém. Podemos não ter muito impacto físico pelo nosso pequeno número de irmãos, mas entre os poderes das trevas, Aleluia. nós temos impacto. Amém. Aleluia. Porque é isso que vai trazer o Senhor de volta. Amém. Eu quero dizer uma coisa, o Senhor Jesus vai voltar para um remanescente. Não é a maioria. Por isso que a Bíblia fala de o filho varão e as primícias. É por isso que a Bíblia fala, 2 estarão no campo. Um será levado, deixado o outro. Não é a maioria. Não é todos. Então nós precisamos ter certeza, saber onde nós estamos, o que estamos fazendo aqui. Aleluia. É o único ministério. Amém. Amém. Então, nós vamos daí ler alguns versículos agora. Nós paramos em Paulo com seus companheiros. Daí teve Pedro, que saiu de Jerusalém, foi para Babilônia, levou esse ministério para lá. Daí João, no final do 1º século, viu que esse ministério estava entrando em degradação
E ele estava na ilha de Patmos, Deus o guardou até o final. Daí quando ele foi libertado, ele foi para Éfeso e restaurou esse ministério. Aleluia. Agora vamos ler alguns versículos para esclarecimento. Vamos ler Atos 1:17. Vamos ler vários versículos, só que não podemos nos demorar muito. Atos 1:17. O que diz aqui? Eu vou ler, deixa o versículo 15 para entender o contexto. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Está vendo? Não era uma multidão grande. Não era uma multidão grande. Dos milhares que Jesus curou, alimentou, que passaram pelo milagre de Jesus. Quantos ficaram? Só 120. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Aqui é enfático. Ele teve parte em quê? Neste ministério. Não é um ministério qualquer, é este ministério. Aleluia. Porque só tem um. Tá? Vamos ler Atos 1:25. Atos 1:25. Então aqui diz o seguinte, vamos ler o 24 também. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Eles tinham escolhido 2 pessoas para preencher a vaga. Qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga onde? Neste ministério. Está vendo? É um único ministério. Onde que nós estamos, irmãos? Em que ministério nós estamos? Neste ministério. Aleluia. Não tem aquele ministério, é neste. Amém. Só tem um ministério. Atos 20:24. Então aqui nós vamos ver. Eu vou ler para vocês a sequência, em ordem sequencial dos livros da Bíblia. Então você vai ver aqui uma mistura. Ora é o ministério, ora é este ministério, ora é o meu ministério, ora é o ministério que eu recebi, ora é o seu ministério, mas é tudo parte do ministério. Aleluia. Do ministério único, Sim. do qual você e eu temos parte hoje. Amém. Esse é o meu encargo final para esta noite. Aleluia. É que você tenha clareza, você saia daqui sabendo que você faz parte deste ministério. Amém. E você tem parte nesse ministério. Amém. Que tal já falar agora, só para adiantar? Sim. Eu faço parte desse ministério. Eu faço parte deste ministério. Eu tenho parte neste ministério. Eu tenho parte deste ministério. Nunca se esqueça disso, tá bom? Atos 20:24. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo está falando isso. Contanto que complete 2 coisas. Complete a minha carreira, a minha corrida, e complete o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Esse ministério quem que deu? Senhor Jesus. Quem que te deu esse ministério? Senhor Jesus. É o mesmo ministério que o Senhor Jesus teve quando ele começou em Lucas. O mesmo ministério que ele entregou para você hoje à noite. O mesmo ministério que recebeu do Senhor Jesus para fazer o quê? Olha só, para testemunhar Amém. o Evangelho da graça de Deus. Este Evangelho, queridos irmãos, este ministério é o ministério do Evangelho. Aleluia. É de salvar as pessoas, ajudar as pessoas a crescer, Amém. a amadurecer, Amém. e se tornar herdeiros de Deus. Amém. O Evangelho está em Romanos. Pegar um pecador, tornar um pecador através do Evangelho um filho de Deus. Um filho de Deus criança que com a vida da igreja torna um filho de Deus maduro, que no grego é filho teknon, se torna um filho ruios. Amém. Um filho criança e filho maduro. E o Romanos 8:17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque Deus quer fazer nos tornar todos herdeiros. Amém. Não é só filho. Também não é só filho maduro. Ele quer fazer de você um herdeiro. Amém. Ele quer capacitar você, Amém. através do ministério, capacitar você para ser um herdeiro, para poder herdar toda a herança de Amém. Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então vamos ler agora Atos 21:19.
E tendo-o saudado, vamos ler o 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. O ministério de Paulo. Esse ministério, o que era? Era o ministério. Amém. Era este ministério. Mas Paulo estava tão engajado, tão comprometido, tão focado nesse ministério, que se tornou o seu ministério. Amém. Ou seja, queridos irmãos, não é suficiente você saber que você está no ministério. Amém. Esse ministério tem que se tornar o seu ministério. Amém. Quando eu olho para você, eu digo, esse irmão tem um ministério. Amém. Esse irmão tem um ministério. Amém. Todos nós temos parte no ministério. Mas o bonito é que esse ministério em nós se expressa de diferentes maneiras. Mas é tudo parte do mesmo ministério. É que nem o meu corpo. Tudo que está mexendo aqui é o meu corpo. Mas se você olhar para aqui, você vê a mão. Se você olhar para aqui, você vê a cabeça. Se você olhar para aqui, você vê o pé. Mas é tudo parte do mesmo corpo. Amém. Você é membro do corpo, você está no ministério, você tem a sua função. Mas o bonito é que essa função faz parte do ministério. Então Paulo fala do seu ministério. Vamos ler Romanos 11:13. Romanos 11:13. Dirijo-me a vós, outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo se orgulhava de que ele fazia parte desse ministério. Queridos irmãos, o orgulho não no sentido ruim, de me orgulhar à toa, de vanglória, não é isso. Mas todos nós devemos sentir certo orgulho de que estamos hoje fazendo parte no ministério de Jesus Cristo. Amém. E você, Deus colocou você na igreja e você tem a sua função. Amém. Nenhum de nós hoje é inútil. Nenhum de nós hoje é sem função. Amém. Você está aqui hoje à noite porque Deus tem uma missão para você. Amém. E você é importante. Aleluia. E Deus espera que você cumpra a sua missão. Amém. Mesmo que você seja novo na igreja, você já tem a sua função, a sua missão. Amém. Vamos ler agora 2 Coríntios 4:1. 2 Coríntios 4:1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós não desanimamos. Amém. O versículo 16 que fala: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, de dia em dia. Por que nós não desanimamos? Porque temos este ministério. Aleluia. Irmãos, eu espero que essa palavra possa dar para você um firme fundamento, possa dar para você uma causa pela qual viver. A pior coisa para um ser humano é viver o dia a dia sem nenhuma causa, não sabe por que está vivo. Uma mãe sente vontade de viver quando tem um filho, porque a causa dela é criar aquele filho. Nós temos uma causa, é o Evangelho. Amém. É o reino de Deus. Amém. É esse ministério. Amém. Daí nós não desanimamos. Podem vir 1001 situações, eu estou firme lá, porque tenho essa visão. Paulo teve muitas experiências negativas. Ele era preso, ele era chicoteado, açoitado, era açoitado com varas, ele passava fome, passava sede, nudez, e era apedrejado. E quando ele pegava o navio afundava. Nunca pega o navio com Paulo. E daí uma vez ele estava no meio do mar lá, agarrado aos destroços. Eu me preocuparei com os tubarões, mas Paulo estava preocupado com as igrejas. E daí quando ele deu esse testemunho, ele falou para o rei Agripa, Pedro, que ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu tenho uma causa pela qual viver. Eu não desanimo. Amém. Por isso estou falando do Evangelho para você, rei Agripa. Eu gostaria que você se tornasse como eu sou, menos essas cadeias que estão me prendendo. Né? Vamos ler também 2 Coríntios 6:3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma,
para que o ministério não seja censurado. Aqui é o ministério. Então a gente não deve fazer nada para que as pessoas não falem mal do ministério. Não é falar mal de do ministério do qual nós fazemos parte. Vamos ler agora também, queridos irmãos, Efésios 4:12, que nós já lemos. Nós vamos ler de novo agora, bem rapidinho, só para enfatizar. Só que nós vamos ler da maneira correta. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a obra do ministério é para edificar o corpo de Cristo. Amém. Vamos ler Colossenses 4:17. Colossenses 4:17. Aqui fala: também dizei a Arquipo, outro cooperador de Paulo, outro companheiro dele: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Atenta para o ministério que você recebeu do Senhor. Então o Senhor está falando para você hoje à noite também. Querido irmão, querida irmã que está aqui em Rio Claro, atenta para o ministério que você recebeu do Senhor. Amém. Para o cumprir. Amém. Deus espera que você cumpra o seu ministério. Amém. Vamos ler agora 1 Timóteo 1:12. 1 Timóteo 1:12. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor. Por que Paulo era grato? Hoje à noite também quero ser grato ao Senhor. Amém. Espero que você também seja grato ao Senhor. Amém. Por quê? Porque me considerou fiel. Aleluia. Você é fiel? Amém. Você se acha fiel? Eu não me acho fiel. Se fosse por mim, eu não poderia fazer parte desse ministério. Apesar de eu não ser fiel, oh, que misericórdia. Deus me considerou fiel. Amém. Aleluia. Então, se Deus pedisse preencher uma ficha, Deus falou: você é fiel ou infiel? Marca lá, infiel. Deus pega a ficha, olha ali, ele risca o infiel e coloca fiel. Aleluia. Ele nos considerou fiel. Amém. Designando-me para o ministério. Amém. Ele designou você para o ministério. Amém. Por isso que eu sou grato ao Senhor. Amém. Se não fosse pela misericórdia dele, eu não estaria aqui hoje. Nem você. Amém. Então ele nos designou para o ministério, graças ao Senhor. Por isso nós somos gratos a ele. 2 Timóteo 4:5. Paulo está falando para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Muita aflição. Estar nesse ministério não é fácil. Em Mateus 7 já fala claramente. Jesus falou para nós entrarmos pela porta estreita e andarmos no caminho apertado. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E são muitos que andam nela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E são poucos que acertam com ela. Eu e você queremos ser esses poucos. Amém. Na vida da igreja nós temos uma porta estreita. Nós temos um caminho apertado. Essa é a porta pela qual Jesus passou. Esse é o caminho que Jesus trilhou. Não só Jesus, mas os apóstolos. Todos os homens de Deus andaram por esse caminho apertado e passaram pela porta estreita. Eu espero que todos nós possamos também. É por isso, queridos irmãos, que nós nunca vamos ser um movimento de massas, com multidões, mas também isso não deve ser desculpa para nós. Então não ficar um número pequeno de irmãos. Não, nós temos que trabalhar, ter fé, crer no Senhor. Amém. Que o Senhor vai nos abençoar muito. Amém. Que em alguns anos as igrejas da região aqui, cada um tenha pelo menos 200, 300, 400 irmãos. Amém. E algumas igrejas passam de 1000 irmãos. Amém. Eu tenho essa fé, eu confio no Senhor e eu oro por isso. Amém. Mas nós nunca vamos ser uma igreja
na qual milhões e milhões vão entrar, sim. Por quê? Porque aqui o caminho é apertado. Se você for contar todos os irmãos que passaram pelo local de reunião da sua localidade ao longo dos anos, são centenas, outros lugares são milhares, mas não ficaram. Por quê? Talvez algumas vezes é por nossa falha, mas muitas vezes é porque os irmãos, as pessoas percebem, aqui o caminho é apertado. Não é fácil. Aqui é o único lugar que fala que nós vamos sofrer. Todos os lugares falam, parem de sofrer, parem de sofrer. E promete mil e uma coisa, que não tem sofrimento, é prosperidade, é cura, é dinheiro. Mas aqui nós seguimos a Bíblia. A Bíblia fala que através de muitos sofrimentos nos importa entrar no reino de Deus. A Bíblia também fala, como eu falei, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nenhuma mãe vai dar à luz sem dor. Nenhuma mãe vai gerar um filho sem o sofrimento da gravidez. Ninguém vai passar no vestibular sem estudar. Ninguém vai ter sucesso na empresa sem trabalhar. Sim. Ninguém vai colher milho se não plantar. Nossa família é de lavradores, mexe com a agricultura. Eu vejo sofrimento demais, demais. Esse é o caminho. Jesus falou, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. 2 Coríntios fala, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. Paulo fala em 2 Coríntios 1, que as tribulações transbordam em nossas vidas, mas o encorajamento de Deus também transborda. Aleluia. Se somos atribulados, passamos tribulações, é para sermos encorajados, para poder encorajar aqueles que passam pelas mesmas tribulações que nós, a fim de que possam encorajar outros com o encorajamento, com que forem encorajados por Deus. Olha só, repetição de tantas palavras. Desde o versículo 3 até o 7, só fala de sofrimento, encorajamento, e esse sofrimento está lá, é a palavra tlipsis no grego, que quer dizer agonia, sofrimento, tribulação, sufoco. Essa é a palavra mais comum hoje. Como é que você está, irmão? No maior sufoco. No maior sufoco. É isso aí. Paulo passou pelo maior sufoco. Chegou um momento que ele falou, eu não tinha uma esperança de vida. Chegou o fim, chegou o nosso fim. Daí perguntava para Deus, Deus, tem saída? Deus falava, não. Qual é a saída? É morrer. Perguntava para os irmãos, tem jeito de nos escapar dessa? Os irmãos falavam, não tem não. Então o que nos espera? A morte. Daí Paulo fala, eu desesperei da própria vida, eu perdi esperança de viver. Daí Paulo fala o resultado, que é o que Deus quer para você. Para quê? Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Senhor Jesus. Todos nós estamos passando por aflições. Talvez alguns de nós estamos passando por aflição tal que a gente até perca as esperanças. Mas isso é para a gente não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Nós agradecemos as orações dos irmãos pela minha esposa. Eu sei de muitas irmãs aqui que passaram por experiências iguais, fizeram tratamentos, foram curados. Tem outros que não foram curados. Deus sabe das coisas. Também Deus pode fazer um milagre. Amém. Nós estamos passando por essas tribulações, sabendo que Deus é poderoso. Aleluia. Para nos livrar da morte. Amém. Para que nós possamos crer, não em nós mesmos, não confiar em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Amém? Vamos ler agora 2 Timóteo 4,5, que eu estava lendo para vocês. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o quê? O teu ministério. Então, hoje à noite, Jesus está falando para você, querido irmão, querida irmã, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Não pela metade, cabalmente o teu ministério. Amém. E por último, 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O ministério. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, esse ministério agora acabou com os apóstolos? Não. Agora é a nossa vez.
chegou a nossa vez. Aleluia. Nós somos a bola da vez. Amém. O ministério agora está em nossas mãos. O bastão foi passado para nós. É hora de nós corrermos a corrida. Então Paulo fala em 2 Timóteo 3,6. Eu vou ler também para vocês o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não é que você e eu acham que a gente é capaz de alguma coisa. 2 Coríntios 3,6. Não é você e eu que devemos achar que somos capazes de fazer qualquer coisa. Não. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? Vem de Deus. Aleluia. É Ele que nos faz suficientes. É Ele que nos torna capacitados. É Ele que nos torna competentes. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então existe. Quem tem CNH aqui para dirigir, levante a mão. Então, aqui tem o CNH da Bíblia. Carteira Universal, é CUH. Carteira Universal de Habilitação. Aqui fala que Deus habilitou você para ser ministro de uma nova aliança. Aleluia. Que tal dizer para o irmão que está ao seu lado? Eu fui habilitado por Deus para ser ministro de uma nova aliança. Agora, bate no ombro do irmão, da irmã do seu lado e fala assim: você foi habilitado para ser ministro de uma nova aliança. Obrigado, Varão. Também José. Porque você foi habilitado. Agora, parabéns, E Efésios 4,12 fala: então Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar vocês. Amém. Cada um de nós. Amém. Para que cada um de nós façamos a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Romanos 12 fala que nós temos que estar focados nisso. Vamos estar engajados, comprometidos e focados. Amém. Não vamos tentar fazer demais. Aí vem o desgaste, o esgotamento. Não. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Se o Senhor te deu mais capacidade, pega mais uma coisa, mas não faça demais. Mas aquilo que você faz, você vai fazer com alegria, com paixão, Aleluia. com excelência, fazendo bem feito. E se todo mundo fizer o que Deus deu para cada um, bem feito, com paixão, com excelência, a igreja vai para frente. Amém. O problema é quando a gente começa a querer fazer demais e nada sai bem. Então, mas cada um tem que saber o que Deus mandou você fazer. Sim. Essa montanha eu quero ouvir também. Ainda fica ouvindo, não ouve nada. Então, entendeu? Ele não foi criado para a função de ouvir. Né? E daí ele quer andar também. Daí o cara faz, como é que chama? Flexão. Planta bananeira. Planta uma bananeira e fica andando com as mãos assim. Pode até dar uns passos, mas não dá certo. A mão não foi feita para andar. O pé que foi feito para andar. Então faça o que Deus deu para você. Então vamos ler Romanos 12, bem rapidinho. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons. Está vendo? Nós temos que notar e estar conscientes que temos diferentes dons do corpo, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, olha só o foco aqui: dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, tá? Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Todo mundo focado. Amém? Aleluia. Isso é importante. Amém. E para finalizar, irmãos, nós temos que saber que na nossa vida cristã nós temos um andar individual, pessoal, no nosso dia a dia. Amanhã, dia que é? Amanhã é quinta-feira, dia 28. Você vai levantar, você vai pro banheiro, fazer sua higiene pessoal, daí você vai
ler a palavra, orar, ler o alimento diário, daí você vai tomar um café, vai trabalhar, e durante o dia tem um trabalho, daí também vai sair para almoçar, coisas assim, fazer compras, voltar para casa, passa na padaria, traz um pão, leite, e assim por diante, vai para a reunião no dia a dia. Isso é um andar pessoal. Mas nós também temos um andar coletivo. Amém. Como igreja. Aí somos como um exército, marchando. Amém. Então eu quero ler para vocês Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 fala: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Então aqui eu preciso falar para vocês que é importante nesse momento conhecer um pouquinho de grego. O andar aqui no grego é peripatel, tá? É uma palavra muito especial. Significa andar de uma maneira geral, sem o rumo certo. Você faz aqui, você vai lá, vai tomar uma água, vem para cá, senta, assiste uma televisão e assim por diante. É o andar geral. Daí, nesse andar, Paulo ensina para os coríntios que existem os frutos da carne, as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, Paulo adverte: quem pratica essas obras da carne não vai entrar no reino dos céus, não vai herdar o reino dos céus, não vai ter herança no reino dos céus. Daí no versículo 25, Paulo fala de novo: olha, se nós vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Andemos também no Espírito. Ué, já não falou andar no Espírito no versículo 16? Como é que de novo vai andar no Espírito? É que em português parece repetição. Ele falou: andai no Espírito, e se vivemos no Espírito, andai no Espírito. Ué, mas você já falou para andar no Espírito, por que ele falou de novo? É que esse segundo andar é diferente. Não é peripatel no grego, é outra palavra, é stoicheo. É um andar coletivo de um exército. Amém. Marchando no mesmo compasso, todos indo na mesma direção. Aleluia. Todos focados, comprometidos com uma missão. Então vou ler de novo como deve ser, com o seu significado. Andemos de uma maneira geral, no dia a dia, no Espírito. Daí no versículo 25, quando fala: se vivemos no Espírito, esse viver no Espírito é o andar geral. Então, andem no Espírito de uma maneira geral, no Espírito. Andem de uma maneira geral no Espírito. Isso é viver no Espírito. Agora, se você aprendeu a viver no Espírito, andar de uma maneira geral no Espírito, agora também devemos andar no Espírito coletivamente com os irmãos. Amém. Entenderam, irmãos? Amém. Não é mais sozinho, agora é como um exército. Amém. Porque andar sozinho é fácil. No final do ano, né? O Rafael está aqui. Quem mais participou da viagem? O Jamil. O Jamil está bem treinado, está bem obediente o Jamil. Então o Jamil e a Celeste, nós fomos para Roma. Então eu levei 70 e poucos irmãos em Guarulhos para Roma, no embarque. Daí passamos por Amsterdã. Foi tranquilo, muito obedientes. Mas sempre tem aquelas pessoas que estão acostumadas a andar sozinhas, tudo, não sabem andar em grupo. E quando é para andar em grupo, daqui a pouco: cadê o irmão fulano? Desapareceu. Todo mundo embarcando e o irmão não está lá. Já aconteceu isso. Só sabe peripatear, não sabe estoiquear. Então quando a gente está junto, tem que andar junto. Irmão, eu quero ir para o banheiro. Não. Banheiro, vamos todo mundo junto para o banheiro. Até no banheiro tem que ir junto. Sai do avião, a gente para: irmãos, aqui nós vamos encontrar, dá as instruções, agora todo mundo para o banheiro. Não estou com vontade. Vai. Porque não quer ir agora, lá na frente está todo mundo já correndo para embarcar no ônibus. Eu preciso ir para o banheiro. E o ônibus vai ter que esperar 10 minutos por você. Você sabe que uma vez quase perdemos um voo, esperamos meia hora por 2 irmãs no shopping. Elas não apareceram. Daí eu também disse: não, vamos embora, deixar as irmãs aqui, porque não podemos perder o avião para 70 pessoas. E quando estava o ônibus estava saindo, chegando 2 irmãs. Graças a Deus chegaram. Então não é só andar. Quando no exército, como cidadão comum no dia a dia, você pode fazer o que quiser. Mas quando está no exército, dentro do pelotão, você tem que obedecer às ordens do sargento. Amém. Certo? Sim. Esquerda, vou ver. Isso aí. E na hora de desembarcar, tem que obedecer. Então hoje também na vida da igreja, no seu dia a dia, você tem o seu andar.
Mas quando é a obra do Senhor, quando falamos do ministério, nós somos um exército. Amém. O povo de Israel tinha a marcha Aleluia. deles causava terror para os vizinhos, porque tinha arca, cada tribo com a sua bandeira, em ordem, e aquilo metia medo, porque eles tinham unanimidade e unidade. Amém. Essa ordem deles, essa unanimidade, essa obediência deles foi o que derrubou os muros de Jericó. Amém. Eles adotaram uma estratégia, Deus operando uma estratégia aparentemente ridícula, humanamente falando. Mas no 7º dia marcharam 7 vezes em volta da cidade em silêncio. Depois da 7ª volta gritaram e os muros caíram. Por quê? Porque estavam vibrando em ressonância com a vontade de Deus. Aleluia. Esta região, se for tiver engajamento, comprometimento e foco, e vocês forem unânimes, irmãos queridos, quando vocês abrirem a boca e gritar, todos os muros dessa micro-região vão cair. Amém. Deus vai derrubar todos os muros. Amém. Deus vai abençoar vocês, já está abençoando. Amém. Eu sinto Aleluia. aqui uma tremenda unanimidade. Isso me encoraja muito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor está restaurando Rio Claro, está restaurando a Analândia. O Senhor vai fazer muito mais ainda. Amém. Nós temos que ser focados. Amém. Quem está repetindo essas 3 palavras? Eu quero estar engajado. Eu quero estar engajado. Eu quero ser comprometido. Eu quero ser comprometido. Eu quero estar focado Eu quero estar focado. neste único ministério. Louvado seja o Senhor. Individualmente você tem o seu andar pessoal e tudo, mas quando diz respeito à obra do Senhor, o mover da igreja, nosso andar é estoiquel. Nós somos como um raio laser, concentrado, unidirecional, com aquele poder, com aquela força. Nós estamos no único ministério. Louvado seja o Senhor. Eu espero que essa palavra possa ter ajudado vocês. Vamos ficar de pé e encerrar com uma oração. Amém. Senhor Jesus, nós abençoamos as igrejas desta micro-região. Te louvamos pelo que tu estás fazendo. Restaurando a igreja em Rio Claro. Restaurando a igreja na Analândia. Muitas outras grandes coisas tu farás ainda. Abençoa a unanimidade dos irmãos. Abençoa a unidade dos irmãos. Nesse único ministério. Que tenhamos essa visão clara. Tenhamos essa causa. Que estamos no ministério. Queremos cumprir cabalmente o ministério que recebemos do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nosso ministério é de edificar o corpo de Cristo. Aperfeiçoa cada santo, cada irmão, cada irmã. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, suas famílias, seus trabalhos, sua saúde. Tudo, Senhor. E derruba todas as barreiras. Oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão, só queria dar um testemunho. Assim que eu conheci a igreja, Deus me chamou para cuidar de uma denominação. Um dia minha esposa me fez um convite para nós visitarmos. Aquele cara devia ter os 11 local dessa denominação. Ela disse para mim, vamos visitar a nossa igreja, que fazia parte dessa denominação. E a gente foi. Visitamos São Miguel, Vila Paulista, Santa Maria. Aí chegou um dia, ela disse assim para mim, vamos voltar lá para o Vento, com saudades do irmão. Quando eu voltei lá, irmão, por minha surpresa, mas o Espírito já estava trabalhando. Hoje eu posso entender. Eu cheguei lá, teve louvores, tudo. O pastor foi para dar a palavra, a pastora desceu. Eu estava sentado no meio dos irmãos. Irmão João, por favor, me acompanhe. Eu acompanhei. Tinha lá um quartinho lá no fundo, né? Onde é que o senhor estava? Eu estava visitando as nossas igrejas, irmão. Eu estou perguntando onde é que o senhor estava visitando a nossa igreja.
fique sabendo, o senhor, para sair daqui, o senhor teria que levar uma carta minha de apresentação. Nunca mais você me faça isso. E aquilo foi um convite para eu dobrar o joelho, chorar e pedir ao Senhor mostrar a igreja para mim. Aonde eu conheci a igreja. Amém. Esse ministério. Graças ao Senhor por esse ministério. Amém. Então eu louvo o Senhor. Hoje eu posso entender. Às vezes no passado a gente passa muito sofrimento e não sabe por quê. Mas o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Eu creio, né, que o Senhor, antes do ventre da nossa amada, o Senhor já nos conhecia. Amém. Né? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Eu louvo e agradeço o Senhor. E agradeço por cada igreja, por cada irmão que está aqui. Amém. Isso me trouxe muita alegria. E por nós podermos trazer o irmão Wesley aqui, né? Nessa humilde reunião de casa, né, irmã? Passa por um momento, irmão. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor que nós estamos nesse único ministério. Amém. Para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. E estamos aqui juntos, né? Para edificar. E maravilhoso ver que o Senhor quer que cada um de nós assuma a sua parte nesse ministério. Amém. Cada um de nós, o Senhor deu um dom, está nos aperfeiçoando. Amém. Mas sabendo que o nosso funcionar é para o único ministério, que é para a edificação do corpo de Cristo. Realmente que o Senhor continue nos abençoando, Amém. possamos avançar juntos, né? Amém? Amém. E domingo tem mais, né? Irmãos, o fato mais importante que aconteceu na nossa microrregião neste ano foi o recomeço da vida da igreja aqui em Rio Claro. Amém. Então esse foi o fato mais marcante para nós. Maravilhoso a nossa comunhão com os irmãos, Amém. a nossa interação na nossa microrregião, e realmente a gente tem a convicção de que o Senhor há de fazer grandes coisas por nós. Aleluia. E a gente também está tão satisfeito com os irmãos de Analândia, né, que estavam ali por tanto tempo ali, alugaram um local de reunião, 2 famílias praticamente, e os irmãos ali perseveraram sozinhos, e de repente o Senhor nos encaminhou para lá. E a gente também tem certeza de que grandes coisas o Senhor fará em Analândia. Amém. O Senhor há de trazer de volta vários dos irmãos. E o Senhor há de também, através da pregação do Evangelho, fazer com que novas pessoas estejam agregadas como membros do corpo de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Amém. E agora, no próximo dia 1º, nós vamos ter a nossa festa do amor aqui em Rio Claro. Amém? Amém. Já tem quantas pessoas, Tito? Hã? O irmão João acho que já passou de 180 pessoas. Vamos ver o que a gente vai fazer, tá certo? Para poder reunir todo mundo aqui. Vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Amém. Já deu o Senhor certo. vai abençoar. Já abençoou, né, irmã Val? A irmã Val aí, a Priscila, aqui, esposa do irmão João, Áquila. Aleluia, glória a Deus por eles, né? E, então, irmãos, Tito, agora você fala o resto aqui que você quer falar, que eu não lembro mais. Ô, Tito. Amém, irmãos? Nós cremos que o Senhor vai, melhor, já está abençoando e vai continuar a abençoar. Amém. Então o Senhor tem dado a nós recursos para que a gente consiga fazer a festa do amor aqui. E nós queremos fechar o nosso ano, a nossa agenda anual, com a nossa última festa do ano aqui em Rio Claro. Amém. Certo a Deus? Os irmãos creem que será uma bênção? Amém. Eu creio. Quem crê, diga amém. Amém. Eu creio. Amém. Eu creio. Quem virá? Eu. Tá bom. Você virá anfitrião, muito bem. E também, irmãos, nós vamos ao Senhor pelos irmãos que têm cooperado, certo? Para que aconteça essa festa do amor aqui. E a irmã também, a irmã Val, ela também com muito carinho, ela também tem feito a parte dela, certo? Amém.
Quem está chegando nesses potinhos aqui, ó, verde aqui nessa... Eu vou pegar para você ver, senão você não vai chegar a nada. Tem um fácil aqui. Você sabe o que é isso aqui ou não? Tempero, certo? A irmã Val, ela faz aqui com muito carinho. E tudo que é vendido aqui, ela faz, ela compra, ela planta. E será tudo revertido para a festa do amor que será feito aqui dia 1º. Amém. Certo? Então, apenas R$10. Quem quiser pega. O tempero é bom, né, irmã? Isso aqui é feito do que mesmo? Alho, cebola, manjericão, ervas finas, cebolinha, salsinha e tudo mais, né? Muito amor. E com muito amor, assim. E com? Sem sazão. Olha, sem sazão. É tudo natural, né? Certo? Então os irmãos, fala com ela, tá bom, irmão? É com a Silvia. Em pé, Silvia, por favor. Ah, Jesus, nada, é isso mesmo. É você mesmo. Certo? Então, irmãos, tudo será revertido para a festa do amor aqui em Rio Claro no próximo domingo. Tá bom, irmão? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Eu queria lembrar os irmãos que no dia 8 de dezembro nós temos a Conferência de Paz. Essa Conferência de Paz normalmente é dia 15 de novembro. É uma conferência anual com uma data fixa. Mas esse ano não foi possível realizar no dia 15 de novembro, porque os irmãos não tinham calendário para isso e estavam com outras atividades. Mas, graças ao Senhor, surgiu essa data 8 de dezembro, em Piracicaba, uma conferência para os pais da região 8B. Não é só para a micro-região, é para toda a nossa região, interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro e Poços de Caldas. Então nós contamos que os pais aqui da nossa micro-região realmente participem. É muito importante, irmãos. Essa conferência é muito importante para todos os pais. Começa 8 da manhã, com café da manhã para quem é de fora de Piracicaba, e termina às 4 horas da tarde. Haverá serviço de criança para quem vem levar a criança, precisar levar a criança, haverá serviço de criança, tá bom? Então a carta já foi enviada, né, Zezinho? E também agora, isso é para a nossa micro-região, nós vamos ter dia 7 e 8, é a conferência infantil, tá certo? É uma conferência para crianças de 1 ano e meio que estejam andando e tal, até 10 anos. Então, abrimos a oportunidade para as crianças da nossa micro-região que quiserem participar. Sábado, às 16 horas começa. E também vai abranger o mesmo período no domingo da Conferência de Paz. Vai acontecer paralelamente à Conferência de Crianças. Então, os pais que estão aqui têm esse convite aberto para vocês. Também está no nosso grupo micro-regional e também foi enviado a carta convite com os detalhes ali. Qualquer coisa os irmãos podem ligar para a gente para ter mais detalhes. Amém, irmãos? Amém. É necessário ou não? Amém. Ter comunhão com os pais ou não? Amém. Conferência de pais, cuidar das nossas crianças. Então o convite está aberto para os irmãos. Mais uma atividade para nós estarmos juntos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nos encontramos domingo. Amém, irmão. Crente só sabe comer, né? As coisas da palavra, né? Nós vamos preparar a mesa aqui e para depois nós. Amém, irmão? Amém. Eu pedi para a Deus, né? Levantar e orar. Amém. Vamos ficar todos em pé? Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Obrigado, Senhor. Podemos te contemplar na palavra. Que bênção, Senhor, estarmos reunidos nesse ministério.
ministério. O ministério. Agradecemos, Senhor, por nos introduzir na sua obra. Obrigado, Senhor, pelo nosso irmão João, pelo acolhimento. Agradecemos que o Senhor continue abrindo portas, levando adiante esse ministério na cidade de Rio Claro, na nossa micro-região. Continue avançando aqui, Senhor, abençoando o nosso serviço. Obrigado, Senhor. Aleluia.